Olá, meus caros. Vamos continuar falando de imposto de renda da pessoa física 2012. Paciência sua, hein, de ficar ouvindo tanta coisa sobre imposto de renda. Mas vamos lá. Quero conversar um pouco com vocês sobre a questão daquela parte da declaração que é a declaração de bens e direitos. E também tem uma parte que fica junto ali, que é a declaração de dívidas e ônus, né? Então vamos lá, o que acontece? A Receita Federal, ela acompanha uma coisa que eu vou chamar aqui de evolução patrimonial. Essa evolução patrimonial é algo mais ou menos assim. Vamos ver se eu explico. Vou fazer um exemplo bem simplesinho, tenho certeza que você vai conseguir me acompanhar. Imagine que em 31 de dezembro de 2009, você tinha na sua conta bancária um saldo de 10 mil reais. Pronto, estavam lá 10 mil reais na sua conta corrente bancária. E imagine que em 31 de dezembro de 2010, portanto no último dia do ano seguinte, você passou a ter na sua conta bancária 18 mil reais, não mais 10 mil reais. Supondo que esse fosse o único bem que você tem, na hora de preencher a sua declaração, você vai lá, então, saldo na conta corrente do banco tal, número tal, agência tal, em 31 de dezembro de 2009, 10 mil reais. Em 31 de dezembro de 2010, 18 mil reais. Muito bom. Se você olhar esses dois dados, você vai perceber que de um ano para o outro, de 2009 para 2010, o saldo da sua conta bancária cresceu em 8 mil reais, não é isso? 18 para 10, 8 mil reais. Muito bem. Por que a Receita Federal acompanha essa tal da evolução patrimonial? Porque ela vai comparar este crescimento do seu patrimônio com os rendimentos que você está declarando. Em linhas gerais e muito resumidamente, ela vai dizer o seguinte: tá bom, Vicente, você está me dizendo que o teu patrimônio cresceu 8 mil reais, me explica de onde veio esse dinheiro. Cadê o rendimento que você teve e cadê o imposto que você pagou sobre este rendimento? É por isso que ela acompanha essa questão da evolução patrimonial. E aí eu já vou aproveitar para explicar a questão de dívidas. Eu posso, por exemplo, ter pego emprestado no banco 10 mil reais. Então eu coloco lá, meu saldo no banco em 31 de dezembro de 2009 era 10 mil. Em 31 de dezembro de 2010 passou a ser 18, portanto eu tive um aumento patrimonial de 8 mil. E vou lá em dívidas e digo, olha, mas eu peguei 10 mil reais emprestados no banco. Aí a Receita falou, opa, já entendi de onde é que saíram esses 8 mil. Ele pegou 10 mil no banco, gastou 2 e ainda está com 8 guardado desse dinheiro. Então esta é a importância, começando por isso, de você tomar cuidado na hora de preencher esses campos da declaração de bens e direitos e também na declaração de dívidas e ônus, porque algum descuido aí pode representar uma interpretação incorreta. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Posso complicar um pouquinho a nossa conversa? Então, vou complicar. Você deve declarar aí todos os bens que você tem. Então, quando a gente fala de bens, nós não estamos falando de um tipo específico. Então, entra aí, talvez por ordem de liquidez, o dinheiro que você tem guardado na sua casa, debaixo do colchão, entra aí os saldos que você tem nas contas bancárias, nas aplicações financeiras e nas cadernetas de poupança, entra aí as ações que você tenha de empresas que você comprou como investimento e as cotas que você tenha de sociedades limitadas. Também entram aí os imóveis que você tenha, terrenos, apartamentos, casas, armazéns, qualquer tipo de imóvel que você tenha, e por aí vai, né? Uma série, aeronaves, embarcações, veículos, motocicleta, todos esses bens têm que estar naquela tua lista de bens e direitos. Bom, deixa eu falar de alguns erros comuns, por exemplo, né? Bom, imagine o seguinte, você comprou um imóvel em 2009, eu usei agora há pouco um exemplo da conta bancária, né? Então vamos usar um exemplo diferente. Vamos imaginar que em 31 de dezembro de 2009, você foi lá na sua declaração e informou o seguinte, olha, eu tenho um apartamento que eu comprei na rua que sobe e desce, número que não aparece, e paguei por este apartamento 200 mil reais. Você vai lá e bota 200 mil reais. Muito bom. Quando você vai preencher a declaração do ano seguinte, 31 de dezembro de 2010, você preenche dizendo, olha, agora o preço desse apartamento é 280 mil reais. Por que você preenche por 280 mil? Não porque você tenha pago mais 80 mil, não é isso, mas é porque você olhou o mercado, os imóveis estão valorizados, você diz, não, agora meu apartamento vale 280 mil reais. Acontece que a Receita Federal não lê desta maneira, porque ela não permite que você altere o valor além do que você pagou. Você só pode pôr no preço do bem o valor que foi efetivamente pago. Se você faz isso, se você coloca o bem por 200 no ano e depois valoriza por questões de mercado para 280, a Receita Federal imagina que o teu patrimônio cresceu 80 mil reais e ela quer saber de onde veio esse dinheiro e quanto de imposto você pagou sobre isso. De maneira que você pode ter problemas com malha fina porque preencheu a declaração inadequadamente. Dava para ficar aqui o dia todo falando sobre essa questão, porque tem um monte de errinhos, né? E um monte de complicações. Por exemplo,
Você comprou o imóvel, isso eu estou nesse exemplo que eu acabei de falar, você comprou o imóvel à vista, mas se você comprou o imóvel a prazo, tem a questão do saldo devedor, tem a questão das parcelas que você paga todo mês, da mesma forma na questão do veículo, né? Se você comprou o veículo à vista, pagou 50 mil, no outro ano ele vale 40, você não pode diminuir o valor, você continua mantendo por 50 mil, porque é o preço de compra. E aí tem como é que você declara o saldo devedor, as parcelas que você pagou, tem toda uma complicação que você tem que ser cuidadoso com relação a isso. Tem duas alternativas, uma, você pega o manual do imposto de renda, dá uma boa lida e lá tem essa explicação. Outra alternativa, agora eu vou vender um pouquinho do meu peixe, você contrata o serviço da Sevilha, a gente faz isso para você, a gente conhece essas regras todas de maneira mais detalhada. Então, as dicas básicas que eu tenho para te dar são essas. Eu vou pedir só para o Felipe, antes da gente terminar, minha tela entrou na proteção de tela, sumiu as minhas anotações aqui. Vou pedir só para ele pôr uma lousa, porque eu quero dizer algumas coisas que não precisam ir na declaração de bens e direitos e nem na declaração de dívida, tá bom? Felipe, vai botando aí. Olha, o primeiro item que ficou dispensado é o seguinte: os saldos que você tem em conta bancária, conta corrente bancária, abaixo de R$140 não precisam ser declarados. Outro item, troca aí, Felipe. Os bens móveis, exceto carros, embarcações e aeronaves. Então, se você tem um computador ou se você tem algum outro bem móvel cujo valor esteja abaixo de R$5.000, você também não precisa necessariamente declarar. Mas, um item que você não precisa declarar: os valores com ações, os valores de investimentos em ações que você tenha, ou em ouro, ou outro tipo de ativo financeiro, cujo valor individual não supere R$1.000, você também não precisa declarar, está dispensado de declarar. E ainda na mesma batida, o Felipe está trocando a tela aí, as dívidas que você tenha, ou suas ou dos seus dependentes, né, em valor inferior a R$5.000 em 31 de dezembro de 2011, também não precisam ser declaradas. Muito bem, então você está dispensado disso. A minha sugestão: põe tudo, viu? Faz sua declaração completa, coloca todos os itens. Como você não é proibido, né? Você é dispensado, quanto mais detalhista você for na sua declaração, menos risco de você ter problema. Coloca tudo. E aproveitando uma coisinha que eu estava esquecendo, antes de eu ir-me embora, na declaração de bens e direitos e na declaração de dívidas de ônus reais, você coloca os bens e direitos, as dívidas de ônus reais suas e de todos aqueles que constam na sua declaração como seus dependentes, tá bem? Não pode pôr só as suas não, tem que pôr de todos os dependentes também. Muito bem, muito obrigado, viu? Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.